saindo de um império majestoso, rico e forte para um país humilhado e pisado por diversos colonizadores. Chegou a hora de falar sobre como a China foi empurrada para o século das humilhações. E tudo começou aqui, com a Primeira Guerra do Ópio. Esse acontecimento mudou e marcou profundamente a China, uma sociedade que foi induzida ao vício em um forte opioide para que outro país pudesse se fortalecer. De um lado, a China feudal, governada pela dinastia Qin, que tentava impor os seus limites aos estrangeiros, mas com um grave problema de corrupção que foi se acentuando. E do outro lado, o Império Britânico da Era Vitoriana, ganancioso e traiçoeiro. A Guerra do Ópio evidencia o que há de mais podre e corruptivo em nossa sociedade, a sede pelo lucro acima da vida humana. Ni hao, eu sou a Mel, ou Mei se preferir, e você tá no Além da Muralha, um projeto independente que busca contextualizar a China para desmistificar esse país milenar. Esse é o ambiente para você que está cansado da desonestidade intelectual da mídia ocidental. E hoje a gente vai adentrar na Primeira Guerra do Ópio. Mas primeiro a gente precisa olhar para o quadro geral da China antes da Guerra do Ópio. A China por muito tempo foi uma grande potência mundial, dominando o comércio e exercendo uma grande influência na antiguidade. Isso começa lá pelo século II a.C., com as rotas da seda terrestres e marítimas estabelecidas formalmente pela dinastia Han, e se estendendo através do tempo até o período da dinastia Ming, até mais ou menos 1453 d.C., quando as rotas foram fechadas. E tem vídeo aqui no canal explicando sobre as rotas da seda. É importante que, se você não viu, vai lá conferir para entender esse tema melhor. Você pode clicar aqui no card para assistir, ou então no primeiro link da descrição. Termina de ver esse vídeo e ao final vai lá conferir o vídeo sobre a Rota da Seda. São só 10 minutinhos para você poder compreender o contexto histórico de uma maneira melhor e ter uma bagagem para assistir esse vídeo com uma mente mais aberta. Matematicamente falando, foram cerca de 1582 anos de funcionamento da Rota da Seda desde sua oficialização até a data do seu fim. E fim com aspas, porque na verdade é uma convenção histórica para a gente poder compreender melhor a cronologia dos acontecimentos. O fato é que após o desaparecimento gradual da Rota da Seda, resultado de boicotes de interesses políticos divergentes e até mudanças climáticas, o mundo ocidental principalmente saiu desesperado em busca de novas rotas comerciais marítimas com o Oriente, dando início então à tal Era dos Descobrimentos, ou grandes navegações, que ocorreram no final do século XIV e início do século XV. Inclusive, foi nesse período que o Pindorama, hoje chamado de Brasil, foi invadido pelos portugueses. Os portugueses chegaram a Macau entre 1554 e 1557. Então, eles estabeleceram entrepostos em Macau e em outros portos na China. O comércio estrangeiro no litoral foi ganhando forma novamente. As rotas da seda tiveram um papel importante ao mostrar para o resto do mundo a capacidade comercial e a qualidade dos produtos vindos da China, criando uma grande demanda europeia por chás, tecidos, pólvora, porcelana chinesa, entre outros produtos. Avançando no tempo e espaço, a gente chega até o século XVIII, na Grã-Bretanha, marcada pelo avanço na tecnologia, avanço na indústria e na grande migração da população do campo para as cidades. Na década de 1760, a Grã-Bretanha iniciou a sua revolução industrial e já nas décadas de 1830 e 1840, as máquinas a vapor dominaram os processos de produção, dessa forma produzindo em larga escala diferentes tipos de produtos. A dinastia anterior à dinastia Qing havia reaberto e ajustado políticas de comercialização com o exterior, o que marcou o fim de uma proibição marítima, abrindo uma nova situação para o comércio e para as trocas sino-estrangeiras. Porém, no século XVIII, com o aumento da frequência do comércio entre a China e o exterior e as diversas revoltas anti-Qing, os governantes temeram por suas cabeças, com receio de que os estrangeiros e o povo chinês se unissem para derrubar o governo Qing. Eles implementaram então a política de portas fechadas, que ficou por aí um bom tempo. Isso prejudicou bastante o comércio exterior da China, o desenvolvimento social, político e econômico do país. É importante a gente ressaltar aqui que a dinastia Qing da China foi a última dinastia, e ela se via em declínio a cada ano,
desde o fim do reinado do imperador Qianlong. E olha só, até a Guerra do Ópio, essa dinastia Qing era um estado feudal independente, porém apresentava grandes manchas de corrupção e o poder monárquico centralizado dentro do contexto da sociedade feudal chinesa chegava ao extremo, com duras repressões ao povo. No século XIX, a Inglaterra se tornou um dos mais poderosos países capitalistas do mundo. Eles usavam recursos vindos das colônias para fabricar todo tipo de coisa que era vendida então no mundo inteiro. Não demorou para que o Império Britânico pintasse um grande alvo na Ásia, em especial na China. Então chegamos à causa da Guerra do Ópio. A Inglaterra precisava de compradores para os seus produtos industrializados que estavam sobrando de monte. Ou melhor, o que eles precisavam era de um grande mercado para despejar o seu lixo e assim fortalecer a sua própria economia. Como já dito, a Europa era maluca pelos produtos chineses, como chá, seda e porcelana. Inclusive, esses eram vistos como produtos de luxo. E já que a Europa comprava muito, os britânicos esperavam que a China se abrisse ao comércio e que também comprasse deles. Mas aí que tá, os produtos industrializados britânicos, como produtos têxteis, tipo algodão, produtos de metais como ferramentas e máquinas, não eram populares na China, e o governo Qing recusou-se a negociar com os chefões da Grã-Bretanha. Isso causou o chamado superávit comercial, que é a situação onde o valor das exportações superam o valor das importações. Até as décadas de 1820 e 1830, o jogo estava mais favorável para a China, causando um déficit comercial para a Grã-Bretanha no comércio sino-britânico. Ou seja, amigão, os ingleses estavam comprando muito e mandando toda a grana deles para a China, enquanto a China não comprava muita coisa deles. E para além disso, a Grã-Bretanha no século XVIII tinha começado a implementar uma política monetária onde o ouro era o padrão. A China Qing só usava prata, o que forçava os ingleses a comprar prata de outras partes da Europa. E para completar, a China impôs uma taxa de 20% em cima de tudo que fosse importação britânica. Isso deixou o Império Inglês bem insatisfeito. Apesar de todas as tentativas frustradas de negociação, os ingleses não conseguiram adentrar de forma mais livre dentro do gigante mercado chinês. E foi então que, com toda a sua ganância corruptiva, recorreram aos meios mais desprezíveis e baixos. Uma ideia destrutiva e sem precedentes. Um método de dominação por meio do vício. Contrabandos de ópio borbulharam pela China em grandes quantidades para satisfazer o desejo ilimitado de lucro da Inglaterra. O comércio de ópio trouxe lucros súbitos para a burguesia britânica, para o governo da Índia Britânica e para a Companhia das Índias Orientais. Assim, o jogo vira de um jeito sujo. De um país que exportava em excesso, a China passa a ser um importador em excedente por mais de 200 anos. O tráfico de ópio suportado pela coroa inglesa criou um verdadeiro império da maldade. Mais de 6 milhões de taéis de prata saíam da China todos os anos, direto para o bolso desses traficantes. O que logicamente resultou em uma escassez de prata e em um desbalanceamento da economia interna da China. O ópio é usado como medicamento originalmente, mas o seu uso prolongado ou excessivo causa dependência. Quando usado como droga, causa danos irreparáveis ao corpo humano e até mesmo a morte. Após o consumo de ópio, as pessoas podem se sentir eufóricas, perder a concentração e ter alucinações, levando o indivíduo a um alto grau de dependência psicológica e fisiológica. A chegada de um tipo de ópio mais forte na China viciou gradativamente uma parte da população, afetando toda a lógica de produção, vida social e marcando profundamente a saúde mental dos chineses. Frente aos danos causados pelo comércio de ópio, o governo Qing falou: opa, eu não tô gostando disso aí. Mas não é que era real compaixão pelo seu povo que estava se acabando nas dorgas. Na verdade, tinha muito interesse próprio envolvido nessa preocupação. Entre 1821 e 1834, o governo Qing emitiu 8 proibições,
Mas foi em 1839 que o então imperador Daoguang mandou um emissário imperial chamado Lin Zexu juntamente com o governador para o cantão para proibirem de vez o ópio, marcando o acontecimento chamado de Destruição do Ópio de Humen, onde os estoques de ópio dos britânicos foram destruídos. Os britânicos não gostaram nem um pouco disso e consideraram a ação antitabagismo da China uma grande afronta e violação da propriedade privada britânica. E aí a coisa foi piorando. Teve um incidente onde marinheiros ingleses mataram um cidadão chinês através de espancamento. O governador de Hugon enviou tropas para Macau e deu um chute na bunda dos britânicos para fora do País dos Dragões. Esse incidente foi o estopim da Guerra do Ópio, porque aí, meu amigo, o gabinete britânico chutou o balde também e enviou uma frota para o Mar da China com mais de 40 navios britânicos e 4.000 soldados. E essa ação militar marcou oficialmente o início da Primeira Guerra do Ópio. O governo britânico nunca declarou formalmente que isso era uma guerra, porque para eles era apenas uma forma de retalhar e não uma guerra de fato. Sei. Bah, não sejamos inocentes. O verdadeiro motivo pelo qual o anarco-estado britânico enviou suas tropas foi para abocanhar mais uma parte do mundo e explorar. Eles queriam novas colônias, melhor ainda se fosse na China, para administrar diretamente o mercado chinês e despejar o seu lixo industrial e roubar os recursos das terras chinesas, incluindo a mão de obra. Os britânicos chegam à China. Em junho de 1840, as tropas britânicas chegaram à China a comando desse cara aqui, o Elliot. Eles bloquearam os portos de Guangzhou e Xiamen. Em julho, tomaram o distrito de Qinghai como uma base avançada. Nesse período, as áreas costeiras da China não estavam preparadas para a guerra, tirando Guangdong, que estava melhorzinho ali naquela situação. O governador desse local era Lin Zexu, como a gente já falou. E sim, realmente foi uma guerra. Teve morte, tiro, porrada, confronto e tudo que você puder imaginar. Os britânicos invadiram diversas vezes os territórios da costa chinesa e as populações locais cooperaram ativamente com o exército Qing. Na vez que o exército britânico, por exemplo, tomou Xiamen, a população local se organizou espontaneamente para atacar o invasor. E eles colocaram os colonos para correr para uma ilha mais próxima que tinha ali da região. E aconteceu algo parecido também quando invadiram Zhejiang, em que o povo organizou o Partido da Água Negra para atacar severamente o exército britânico. E teve até uma população ribeirinha botando ordem na casa e atacando o exército britânico de várias maneiras para impedir o avanço das tropas britânicas após a invasão do rio Yangtze. E assim como nós brasileiros, eles não fugiram à luta. Já diziam os serranos: "Ala, poxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos." Apesar da coragem e valentia do povo, os britânicos intimidaram o imperador Daoguang, que ao ver os navios de guerra se aproximando, se deu conta do poder militar dos traficantes de ópio, quer dizer, da Inglaterra. Esse imperador deu para trás e mandou uma carta oferecendo aos britânicos a reabertura do comércio e a demissão de Lin Zexu, em troca de que os ingleses retirassem as suas tropas. Além disso, o imperador também mandou uma pessoa da sua confiança para negociar, um cara chamado Qi-san. No meio disso tudo, com as negociações lentas, Elliot perdeu a paciência e tomou os fortes da Diao e o forte Xuanbi, em Humen. O exército chinês resistiu teimosamente, mas sofreu muitas baixas, e o forte caiu, infelizmente. Após a Batalha de Xuanbi, os britânicos se tornaram mais arrogantes e Elliot propôs que o governo Qing cedesse Hong Kong, dando um prazo de resposta muito curto para Tsan. Poucos dias depois, o safado do Elliot emitiu o chamado Projeto de Tratado Xuanbi, alegando que ele tinha assinado e negociado um acordo com esse Tsan, que era o enviado do imperador. O que não foi verdade, porque Tsan nunca tinha assinado ou carimbado esse tal acordo que continha as seguintes singelas e modestas reivindicações. 1. Cessão de Hong Kong. 2. Indenizações de 6 milhões de yuans. 3. Relações diplomáticas iguais, onde o intercâmbio formal entre países deveria acontecer em condições de suposta igualdade. E quem definiria o que é justo, o que é igual ou não? Aí, meu amigo, meia-noite eu te conto. E 4. A reabertura do comércio em Cantão.
O que realmente rolou foi basicamente um golpe. O Tsan, sob pressão, concordou verbalmente em ceder Hong Kong, mas na realidade ele nunca assinou nada que fosse legalmente válido. O Elliot era ambicioso, afinal a fruta não cai muito longe do pé, e criou toda uma ilusão para confundir as pessoas e fornecer uma desculpa legal para que os britânicos invadissem e colonizassem Hong Kong. Tanto é que 5 dias depois da emissão desse anúncio, a Grã-Bretanha enviou mais tropas, dessa vez para ocupar Hong Kong. O imperador Daguan demitiu Tsan de seu cargo e declarou guerra à Grã-Bretanha. E você acredita que o governo britânico acreditava que os direitos e interesses obtidos no Tratado de Xuanpi não eram suficientes. Eles não ficaram satisfeitos e substituíram Elliot, enviando Pottinger à China como o seu mais novo representante para expandir a invasão britânica. Por mais de um ano, continuaram a sua guerra de agressão, até que finalmente o governo britânico forçou o governo Qing, na base da porrada mesmo, a assinar o Tratado Sino-Britânico de Nanquim. Um tema que merece um vídeo próprio se você quiser, deixe aí nos comentários se te interessa. Em 1842, o governo Qing foi forçado a negociar com o governo britânico no templo de Qinghai, em Nanquim. Esse cara aqui, chamado Qin, era um membro da família imperial Qin, e foi ele quem assinou o primeiro tratado desigual na história da China moderna. Mais tarde, o imperador Tianfeng, sim, já estamos em outro imperador, ordenou que ele cometesse suicídio. Em 1843, o governo britânico forçou novamente o governo Qing a assinar o Regulamento Comercial dos 5 Portos e também os artigos suplementares do comércio dos 5 portos. E aí, o olho de todo mundo cresceu ainda mais em cima da China. Agora, vendo que a Grã-Bretanha estava levando vantagem, as outras potências olharam e pensaram: não quero que os ingleses se fortaleçam mais ainda em cima da China. Eu tenho que fazer algo. E fazer o quê? Você pergunta. Olharam e queriam ajudar, né? Não. Óbvio que não, né? Os outros países começaram a assinar tratados ainda mais desiguais com a China, tipo os Estados Unidos com o Tratado de Wanxia Sino-Americano, a partir de 1845, que a Bélgica, a Suécia e outros países também forçaram o governo Qing a assinarem tratados semelhantes. E a soberania da China foi ainda mais minada pelos exploradores. Embora nominalmente independente, a China se tornou um mercado consumidor e exportador de recursos para o capitalismo global após a guerra, devido à erosão da sua soberania e economia autossuficiente, processo que reduziu a China a uma condição semi-colonial e semi-feudal. Após a Primeira Guerra do Ópio, o povo chinês foi profundamente oprimido pela dupla opressão do imperialismo e do feudalismo, o que fez com que a principal contradição na sociedade chinesa da época fosse entre o imperialismo e a nação chinesa, e entre o feudalismo e as massas populares, o povo. Depois dessa primeira guerra, veio uma segunda, dessa vez lançada pela Grã-Bretanha e França, apoiada pelos Estados Unidos e pela Rússia. Mas essa fica para o próximo vídeo, então não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo e deixar um comentário legal aí para ajudar o canal. Um agradecimento especial aos apoiadores do canal. Para quem não sabe, todos os apoiadores do projeto são cheirosos e lindos. Então, se você quer ser um cheiroso e lindo ou linda, por favor, considere apoiar a gente pelo apoia.c/Além da Muralha. Você também vai poder participar do nosso Clube do Livro para Cansados, o melhor clube do livro para você que tem olheiras profundas de tanto estudar ou trabalhar. Lá a gente lê livros curtos, mas sem perder a qualidade. Ah, e assiste esse vídeo aqui. É sério, tá bem legal. Assiste, clica. Esse pessoal, se eu clicar. 再见